Isto não foi apenas um pouso de emergência, foi o momento em que os lendários médicos da Noruega ficaram em silêncio. Naquela noite, uma tempestade tropical girou sobre o Atlântico Sul e o avião com destino a Santiago foi forçado a desviar para São Paulo. Eu, Matheus Siqueira, intérprete médico, corri para o aeroporto de Guarulhos à meia-noite, esperando que todos estivessem irritados. Mas quando as portas da imigração se abriram, vi algo diferente nos seus olhos. Por que o aeroporto, que deveria estar caótico, estava, na verdade, limpo e organizado? Os funcionários falavam inglês fluentemente e ofereceram cadeiras de rodas para os idosos antes que alguém pedisse. Eles eram 12 especialistas com uma idade média superior a 65 anos, pessoas que sempre acreditaram que o sistema nórdico era o padrão. E a realidade os atingiu no coração de São Paulo, quando o doutor Mários apertou o peito com dificuldade para respirar. Eu disquei 192, o número do SAMU. A voz do outro lado disse, concisa, fique com ele, estamos a caminho. E em poucos minutos eu entendi a única lição. O desenvolvimento não é sobre palavras, mas sobre um sistema que não deixa ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. Eu repeti essa frase para mim mesmo, não para ser melodramático, mas porque eu já tinha visto o outro lado do mundo muitas vezes nos meus 15 anos de trabalho como intérprete médico. Meu nome é Matheus Siqueira. A maioria das pessoas pensa que um intérprete é apenas um tradutor de línguas, mas na sala de emergência, um intérprete é quem tem que traduzir o medo em compreensão e o sistema em confiança. Estudei e trabalhei com equipes estrangeiras na Europa, vendo a força do sistema nórdico, que é disciplinado, rigoroso e se orgulha da igualdade. Mas também vi pequenas lacunas que faziam o paciente se sentir apenas mais um número na fila. O telefonema naquela noite veio sem aviso. A voz da coordenação SAMU aéreo era rápida e concisa, como uma prescrição médica. Uma equipe de 12 metroédicos seniores foi desviada para São Paulo com urgência. Você precisa ir buscá-los agora. Olhei para o relógio e meu coração acelerou levemente. Não por medo do trabalho, mas porque eu sabia que este grupo não era de passageiros comuns. Eles eram nomes que, se estivessem em um congresso acadêmico, todos se levantariam para aplaudir. Eu já os havia encontrado de passagem em fóruns internacionais, mas esta era a primeira vez que eu teria que guiá-los na minha própria terra. E a minha terra tem uma cultura que não gosta de alardear a sua competência. Nós apenas fazemos a pessoa à nossa frente se sentir confortável, sem que ela sinta que estamos tentando nos exibir. Essa é a essência do Brasil, da qual sinto um profundo orgulho. O líder da delegação era o Dr. Henning, 72 anos, um cirurgião cardíaco que passou 4 décadas na sala de cirurgia. Sua mão era firme como um relógio suíço e seu olhar afiado como alguém acostumado a tomar decisões em um segundo. Ele não era de falar muito, mas cada palavra dele tinha um peso que silenciava a sala. Outra pessoa respeitada por todos era a doutora Solveig, ex-ministra da Saúde e pediatra. Ela não via o mundo com olhos de política, mas com os olhos de quem já embalou uma criança doente a noite toda. Ela tinha a polidez nórdica, reservada e cuidadosa com as palavras. Mas notei que, sob essa reserva, havia o cansaço de quem carregou um sistema nas costas por muito tempo. Mários, o neurocirurgião, parecia o mais rígido do grupo. Lembro que uma vez ele me perguntou em um seminário se os países asiáticos conseguiam realmente lidar com emergências. Ele não estava sendo desrespeitoso, mas ele nunca tinha acreditado, porque sua vida era regida por padrões que podiam ser medidos por números, tempo e protocolos. Ele era o tipo de pessoa que se incomodava se algo não se encaixasse no formulário. Os outros 9 que os acompanhavam também não eram comuns. Havia um anestesiologista especialista em cuidados críticos, uma mulher que era a enfermeira-chefe da emergência em Oslo, um homem de 60 e poucos anos especialista em doenças infecciosas e controle de infecção hospitalar e um engenheiro biomédico que supervisionava sistemas de monitoramento e redes de dados. Este grupo não via o hospital como um prédio, mas como um sistema que tinha que funcionar a cada segundo. O
O que percebi antes mesmo de tirá-los do aeroporto foi a atmosfera de profissionalismo silencioso na delegação. Silêncio que não era de calma, mas de uma avaliação oculta de tudo. Era como se estivessem medindo a cidade inteira com instrumentos invisíveis. E eu também sabia que o orgulho deles não vinha da riqueza ou da fama, mas da crença de que um bom sistema deve garantir que os vulneráveis não sejam abandonados. Uma crença linda que eu respeitava. Mas naquela noite, eu fui enviado para cuidar desse grupo em um país que muitos ainda viam apenas como um destino turístico. Não me zanguei por o mundo pensar assim, porque às vezes nós mesmos não contamos ao mundo que por trás do sorriso brasileiro há uma disciplina silenciosa e uma consideração, presteza que nos faz tentar não ser um fardo uns para os outros. Essa é a raiz de uma ajuda que não precisa de anúncio. Eu os cumprimentei com um leve aceno de cabeça, aceno de cumprimento respeitoso, equivalente a um cumprimento respeitoso no contexto brasileiro, mas mantendo a dignidade, seguindo a cortesia brasileira e me apresentei sem grandiloquência. Eu sou o Matheus, o intérprete médico. Cuidarei de todos vocês enquanto estiverem em São Paulo. A doutora Solveig assentiu e sorriu levemente, como alguém que começou a baixar a guarda. Já a Henning me olhou diretamente e perguntou em voz baixa: onde vamos ficar hoje à noite? Um lugar seguro e tranquilo, por favor. Essa pergunta não era mesquinha, era a linguagem de alguém que sabe que a saúde da equipe depende dos detalhes. Eu os guiei pela multidão, intencionalmente sem apressar o passo para que os idosos não se sentissem um problema. No caminho, um funcionário se curvou levemente e me dirigiu um olhar silencioso, perguntando: alguém precisa de mais cadeiras de rodas? Essa é a essência do acolhimento brasileiro. Ajudar sem fazer a outra parte se sentir envergonhada por precisar de ajuda. Eu vi o doutor Mários olhar de relance para a cena por apenas um segundo, mas algo chamou sua atenção, como um instrumento de medição que de repente lê um valor diferente do esperado. Antes de entrarmos no carro para a cidade, ouvi um breve sussurro do engenheiro biomédico para seu colega. O fluxo de passageiros. Eles fizeram muito bem. Parece que alguém projetou todo o movimento. Eu não respondi. Apenas sorri, porque eu sabia que o verdadeiro elogio de um profissional é aquele que não foi intencional. Ninguém sabia naquela noite que a surpresa não terminaria no aeroporto, nem no carro, nem no hotel. Ela nos levaria ao ponto mais claro da palavra sistema nas próximas horas. E quando chegasse a hora, a crença anterior deles não seria destruída por palavras, mas seria transformada por algo que os brasileiros faziam todos os dias, em silêncio, rapidamente, e para que a pessoa à sua frente sobreviva e sinta que não está sozinha. Em silêncio, rapidamente, e para que a pessoa à sua frente sobreviva e sinta que não está sozinha. Mal terminei a frase em minha mente, o som da chuva lá fora pareceu responder imediatamente. O vento noturno em São Paulo não era frio, mas estranhamente pesado, como se a cidade estivesse prendendo a respiração, esperando por algo que ainda estava por vir. Eu olhei para o céu sobre a pista através do vidro do andar superior do salão dos funcionários e me lembrei da imagem que recebi no relatório urgente. Um bloco de nuvens escuras e gigantes girando, como se alguém estivesse torcendo um lençol inteiro do Atlântico Sul. Depois ouvi os detalhes da tripulação e dos próprios médicos da delegação, porque pessoas acostumadas a ler sinais vitais não esquecem facilmente os sinais de perigo no céu. Eles disseram que no início o voo estava tranquilo, os motores funcionavam com o som habitual. A luz na cabine era como em qualquer outra noite, até que a janela do lado direito começou a escurecer antes da hora, como se alguém tivesse coberto o mundo com um pano preto. E então, tudo começou a tremer sem ritmo. O anúncio do capitão não veio em tom de pânico, mas em um tom mais firme do que o normal. E foi isso que silenciou as pessoas no avião instantaneamente. Neste momento, há uma forte tempestade em nossa rota. Desviaremos para São Paulo por segurança. Por favor, mantenham os cintos afivelados e permaneçam em seus assentos até novo aviso. Para passageiros comuns,
Esta frase faria as mãos suarem, mas para os 12 metroédicos especialistas era como um anúncio na sala de emergência de que o paciente estava em queda. Eles não entraram em pânico. Eles avaliaram, acostumados a ponderar entre escolhas difíceis. O doutor Henning me contou mais tarde que viu a aeromoça passar pelos assentos com um olhar profissional e rápido. E ele sabia que a situação não era brincadeira. Ele não disse muito, apenas disse para a pessoa ao lado: se o capitão escolheu desviar, temos que confiar nele. Isso era respeito entre pessoas que eram responsáveis por vidas, uma no céu, outra na sala de cirurgia. O desvio não era apenas virar o avião e pronto. Era pensar como um médico que precisa escolher um plano de tratamento em uma fração de segundo. Continuar significava arriscar a tempestade forte e a turbulência que poderia causar um incidente. Voltar significava uma distância maior e perda de tempo que poderia comprometer o combustível. Pousar no local mais próximo significava ter certeza de que o aeroporto tinha uma pista para o avião grande, uma equipe de emergência pronta e um sistema para não causar pânico. Lembro-me de uma frase que ouvi do coordenador da companhia aérea naquela noite. Ele me disse, como alguém que acabara de passar por uma grande pressão: escolhemos São Paulo porque eles responderam rapidamente e nos deram a sensação de que estavam realmente assumindo a responsabilidade. Não era apenas permitir o pouso, mas assumir a responsabilidade pelo que aconteceria depois que as rodas tocassem o chão. O momento em que a torre de controle de tráfego aéreo recebeu o sinal de desvio, tudo sob o céu começou a correr silenciosamente, como um mecanismo acionado por um único botão. Um painel se comunicava com o outro. A informação era transmitida sem alarde sobre quem fazia mais ou menos. Havia apenas um objetivo: fazer o avião pousar em segurança e garantir que os passageiros não ficassem perdidos depois. Este foi o ponto em que entendi claramente que meu trabalho naquela noite não era traduzir idiomas, mas traduzir a mudança em fluidez. Eu tinha que estar pronto antes que eles pousassem, porque 12 idosos médicos podem não ter medo da dor, mas não toleram a confusão desnecessária. E é essa confusão que pode piorar um paciente, mesmo que ele ainda não esteja doente. Liguei para o hotel para preparar quartos tranquilos, perto do elevador, mais longe do barulho da rua. Pedi travesseiros extras e comida de fácil digestão para aqueles cujos estômagos ficam sensíveis com o estresse. Pedi um veículo com embarque e desembarque fáceis, para que os idosos não tivessem que subir degraus altos, e pedi água potável e medicamentos básicos no carro. Não para tratar ninguém, mas para reduzir a chance de um pequeno incidente se tornar um grande. Este era o modo de pensar de alguém que trabalha perto de vidas humanas há muito tempo. Enquanto isso, no avião, eles passaram por um período de turbulência que fez os copos de água balançarem e caírem, e o som de crianças chorando vinha de longe. Mas o que a doutora primeira Solveig notou não foi o choro. Ela disse que viu a aeromoça se curvar e falar com um passageiro idoso em um tom muito suave, como se estivesse confortando uma criança doente. E ela se sentiu estranha, porque esse tipo de ternura geralmente desaparece quando o sistema está sendo testado. E, finalmente, as rodas tocaram o chão. Um breve som de raspagem e a vibração que correu pelos ossos fizeram todos saberem que estavam de volta à terra. O doutor Marius admitiu depois que soltou um longo suspiro, como alguém que acaba de sair de uma cirurgia que quase teve uma complicação, mas sobreviveu. E este é o ponto onde a maioria das pessoas pensa que a história acabou. O avião pousou, tudo resolvido. Mas para mim e para os 12 metroédicos noruegueses, a noite estava apenas começando, porque a sobrevivência não termina na pista de pouso. Ela apenas começa na porta do avião, quando as pessoas descem com cansaço, medo e a pergunta na cabeça: o que acontecerá a seguir? Olhei para a porta de saída. Um funcionário estava esperando com uma expressão calma, como quem espera um parente voltando para casa, não esperando uma grande emergência. Ouvi-me dizer baixinho para mim mesmo mais uma vez: um bom sistema faz com que o caos não faça barulho. E eu sabia que nos primeiros 10 minutos que eles veriam a partir de então, desde o primeiro passo no processo em terra,
isso mudaria suas crenças para sempre. Mudaria suas crenças para sempre. Assim que a porta do avião se abriu, o cheiro de ar úmido de São Paulo entrou suavemente, como se a cidade estivesse estendendo a mão para receber estranhos sem perguntar de onde vinham. Eu estava esperando lá embaixo, com uma pequena placa, não extravagante, mas clara o suficiente para alguém cansado ler. Eu não corri nem gesticulei muito, porque sabia que este grupo não gostava de confusão. Eles queriam certeza mais do que excitação. No primeiro passo do Dr. Henning na passarela, ele parou por um momento e olhou em volta, como se estivesse ouvindo a pulsação daquele lugar. Não o barulho das pessoas, nem o som das rodas das malas, mas o ritmo do sistema funcionando sem interrupções. Ele não disse nada, mas eu vi suas sobrancelhas relaxarem um pouco, como um médico que começa a ter certeza de que o paciente passou pela crise. A primeira coisa que impressionou a delegação médica não foi o luxo, mas a clareza. Desde os sinais nos corredores até os portões de imigração, tudo dizia diretamente o que fazer a seguir e dizia em um idioma que os estrangeiros não precisavam adivinhar. Via Dorá Solveig parar para olhar uma tela multilíngue e dizer baixinho: eles pensaram realmente nas pessoas que não sabem. Essa é uma frase que parece pequena, mas para alguém que já criou políticas, é o reconhecimento de que a igualdade começa com a explicação, não apenas com o anúncio. Passamos pela zona de imigração sem ter que nos espremer. Os funcionários não falavam alto, mas eram claros e tinham um ritmo que não fazia as pessoas se sentirem apressadas. Notei uma coisa muito importante. Eles faziam a pessoa à sua frente se sentir não como um problema, mesmo tendo chegado sem planejamento. Essa é a diferença entre serviço e acolhimento. Serviço é fazer o seu dever, mas acolhimento é fazer com que a pessoa não sinta vergonha de depender do sistema. Um funcionário se aproximou da nossa delegação, ele não fez perguntas longas, não perguntou de onde viemos, nem qual era a nossa posição. Ele apenas olhou para o joelho do doutor. Mários, que andava mais devagar que os outros, e disse brevemente de forma cortês: com licença, senhor. Vou providenciar uma cadeira de rodas caso se sinta mais confortável. A palavra caso era muito importante na cultura brasileira, pois não fazia a outra parte se sentir digna de pena. Apenas dizia: nós preparamos caso você queira usar. O doutor Mários parecia prestes a recusar, como era seu hábito rígido, mas no final ele assentiu, sem querer demonstrar emoção. Vi algo mudar levemente em seus olhos. Não era gratidão, mas a aceitação de que um bom sistema, às vezes, é prestar ajuda antes que a pessoa precise pedir. Os procedimentos biométricos e as catracas automáticas foram organizados para que os estrangeiros pudessem realmente usá-los, não apenas para serem placas de publicidade. Olhei para as mãos de muitos médicos que tinham segurado instrumentos cirúrgicos a vida toda. Agora, eram mãos que seguiam as instruções na tela com facilidade. E tudo correu sem constrangimento. Ninguém foi feito para se sentir um estranho no sistema. 10 minutos! O engenheiro biomédico da delegação me disse, enquanto caminhávamos pelo aeroporto: quando se permite que as pessoas passem assim, o estresse dos passageiros diminui muito. Ele não estava falando como um turista, ele estava falando como alguém que entende que o estresse é um fator de risco para doenças. Da zona de imigração para a área de retirada de bagagem, foi onde a surpresa deles se tornou palpável. Normalmente, após um pouso de emergência, o que se segue é o caos. Pessoas confusas, esteiras sem hora para chegar, malas perdidas e todos reclamando. Mas aqui, a esteira estava se movendo silenciosamente e havia telas grandes mostrando informações em tempo real sobre qual voo e qual trecho da bagagem estava. Era como se o sistema estivesse dizendo a todos: não precisa adivinhar, nós informamos. Viu o doutor Henning olhar para a tela e rir baixinho, a primeira vez naquela noite. Ele se virou para mim e disse: em Oslo, ainda brigamos com a bagagem. O tom não era de zombaria do próprio país, mas de alguém que acabara de descobrir que alguns progressos eram realmente possíveis se houvesse atenção aos detalhes. E então, o que parecia ser uma pequena coisa reforçou minha ideia. As malas de todos os 12 saíram mais rápido do que o esperado. Ninguém teve que ficar ansioso por muito tempo.
Não houve suspiros pesados, porque quando o sistema garante que as pequenas coisas não sejam motivo de preocupação, a mente humana está livre o suficiente para sentir: estou seguro agora. Depois que a bagagem foi recuperada, outra equipe de funcionários veio com um breve documento que resumia a situação e as opções para aquela noite, sem confundir ninguém. Alojamento, forma de transporte, horário de partida, formas de contato para ajuda adicional. E o mais importante, havia uma mensagem que li e me tocou o coração, embora fosse uma frase comum: se houver idosos ou pacientes, por favor, informem imediatamente. Nós providenciaremos. Não estava escrito, por favor, sejam pacientes, não estava escrito procedimento padrão, mas estava escrito, nós providenciaremos. Essa era a atitude de um sistema que colocava as pessoas antes das regras. Saímos do salão de bagagens em direção ao ponto de embarque. A doutora Pontos Idia. Solveig diminuiu a velocidade e sussurrou para mim: estou começando a entender. Por que as pessoas dizem que o desenvolvimento de um país não está nas palavras, mas em fazer com que as pessoas cansadas sintam que ainda há quem cuide delas? Eu não respondi longamente, apenas assenti, porque falar muito pareceria que eu estava me gabando do meu país. Enquanto estávamos prestes a entrar no carro para a cidade, vi o Dr. Marius olhar de volta para o saguão mais uma vez. Ele disse uma frase curta, mais para si mesmo: isso é só o aeroporto. E ele se calou. Eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Se apenas o aeroporto conseguia transformar o caos em calma, e se acontecesse uma emergência real na cidade naquela noite, se precisássemos ligar para o 192, até onde o sistema brasileiro nos levaria, o carro saiu do aeroporto suavemente e em silêncio, passando pelas luzes da rua que eram suficientemente claras, mas não ofuscantes. Olhei para os 12 metroédicos que estavam sentados em silêncio como antes, mas o silêncio não era o mesmo de quando estavam no avião. Era o silêncio de pessoas que começavam a respeitar, não apenas a avaliar. E eu sabia que o verdadeiro teste ainda não havia chegado. Mas quando chegasse, eles não veriam mais o Brasil com os mesmos olhos. E eu sabia que o verdadeiro teste ainda não havia chegado. Mas quando chegasse, eles não veriam mais o Brasil com os mesmos olhos. O carro deslizou pela cidade, como um vaso sanguíneo que conhece seu caminho. As luzes da rua eram suficientemente brilhantes, sem serem opressivas ou perigosamente escuras. São Paulo, na noite após a passagem de uma tempestade próxima, não estava tão caótica quanto muitos pensavam. Havia um ritmo estranhamente calmo, como se a cidade soubesse que muitas vidas cansadas precisavam descansar naquela noite. Ao chegarmos ao hotel perto da Avenida Paulista, os funcionários os receberam com um aceno de cabeça respeitoso, gesto de acolhimento que não constrangeu os estrangeiros. Eles apenas os fizeram sentir que haviam chegado. O quarto foi organizado perto do elevador. Havia barras de apoio no banheiro. Travesseiros extras foram colocados silenciosamente, como eu havia pedido. Tudo parecia um pequeno detalhe, mas para os idosos era segurança palpável. Na manhã seguinte, levei a delegação para experimentar a cidade da maneira que os moradores locais realmente a usavam, sem mostrar a cidade através do vidro de um carro particular. A doutora Solveig ainda estava um pouco hesitante. Ela estava acostumada a que abrissem a porta para ela, mas eu disse, se você quiser entender um país, precisa andar dentro do sistema dele. E você saberá para quem ele foi projetado. Descemos para a estação do metrô de São Paulo. O barulho do trem não era tão alto quanto muitos temiam. As placas de saída tinham cores claras, as legendas em inglês eram completas e havia funcionários que não ficavam com cara de tédio. Eles estavam lá para ajudar, mas não se intrometiam demais. Essa era a presteza brasileira que funcionava estranhamente bem com o sistema. Durante a hora do rush estava lotado, mas não havia empurrões sem consideração. Vi uma cena que fez Henning parar por um momento. Uma jovem levantou a mão para bloquear alguém que estava prestes a colidir com um senhor que andava devagar. Ela não falou alto. Ela apenas se moveu para se tornar uma barreira para ele passar e depois continuou andando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Dr. Henning sussurrou: isso não é apenas ordem, isso é bondade.
Ele falou tão baixo que mal pude ouvir, mas eu ouvi e eu sabia que sua mentalidade estava mudando. Ao meio-dia, caminhamos pela Avenida Paulista. A cidade parecia viva, mas não fazia os idosos se sentirem engolidos, porque as calçadas eram suficientemente lisas. Havia locais para descanso em intervalos e havia seguranças que não eram opressores, mas faziam as pessoas se sentirem seguras. O doutor Mários, que sempre fora rígido, começou a andar mais devagar, não por cansaço, mas como se estivesse observando a cidade com novos olhos. E então, o evento que eu sabia que viria chegou da maneira que ninguém queria, mas veio para ensinar algo fundamental. Enquanto estávamos prestes a atravessar a passarela para um shopping, o doutor Olaf, o especialista em neurocirurgia de 75 anos, que já andava devagar, parou de repente. Uma mão apertou o peito, a outra agarrou o corrimão com força. Seu rosto empalideceu em um segundo. Sua respiração falhou em golfadas, como se o ar estivesse sendo puxado para fora de seus pulmões. Outro médico correu para apoiá-lo. A doutora Solveiga olhou para mim. Seu olhar não era de pânico comum, mas o olhar de alguém que sabe que o tempo é o medicamento mais caro. Eu não esperei que ninguém me dissesse. Peguei meu telefone e disquei 192 SAMU imediatamente. A atendente respondeu mais rápido do que o esperado. A voz da mulher era clara, calma e falava inglês de verdade, não inglês lido de um script. Ela fez perguntas curtas e diretas ao ponto. Qual a idade? Dor no peito? Dificuldade para respirar? O paciente está consciente? E ela continuou um tom que parecia segurar a mão da pessoa do outro lado. Onde vocês estão? Olhem para uma placa ou loja próxima. Estou enviando uma equipe agora mesmo. Ela não disse esperem. Ela disse estou enviando. Isso fez com que as pessoas que estavam com medo soubessem que não estavam no limbo. Dê a localização detalhada com base nos pontos de referência brasileiros, nome da passarela, nome do shopping, placa de saída. E no mesmo segundo, as pessoas ao redor começaram a se mover sem que ninguém mandasse. Um jovem trouxe uma garrafa de água, mas eu balancei a cabeça, dizendo que não era para beber em caso de dor no peito. Ele assentiu em compreensão e se afastou. Outra pessoa ajudou a liberar espaço para que houvesse ar. Muitos brasileiros não se aglomeraram. Eles ficaram a uma distância respeitosa, prontos para ajudar. Essa era a compaixão que não fazia o paciente se sentir envergonhado. Em menos de 5 minutos, o som da sirene chegou, mas não era alto a ponto de causar pânico. Era alto o suficiente para que carros e pessoas abrissem caminho, como um sinal que a cidade inteira entendia. Uma vida estava passando. Eu vi uma cena que fez o Dr. Henning ficar boquiaberto. Motoristas debaixo do viaduto apressaram-se para o lado esquerdo e direito, abrindo uma faixa central para a ambulância fluir, como água que encontra um canal já escavado. A equipe do SAMU desceu rapidamente e em silêncio. Eles não gritaram, nem exibiram autoridade, mas cada mão sabia o que fazer. Uma pessoa mediu os sinais vitais, outra colocou oxigênio, outra conectou o cabo do ECG. O líder falou comigo em inglês conciso. Vamos levá-lo ao hospital mais próximo e preparado. As informações serão enviadas ao médico antes da chegada. Adoranos Solveiga olhou para o monitor de ECG como alguém que já tinha visto muito, mas ela se impressionou com algo mais importante. A equipe estava falando com o paciente com ternura, como se ele não fosse um caso, mas uma pessoa. Entrei na ambulância conforme minha função de intérprete. O interior do veículo estava limpo, fresco e o equipamento estava completo, parecendo uma UTI móvel. A tela mostrava o gráfico do pulso claramente. A equipe enviava dados via tablet e se comunicava sem agitação. Ninguém fez o Dr. Olaf se sentir um fardo. Sua respiração estava superficial, mas seus olhos começaram a ter um brilho, porque este sistema não permitia que o medo fosse o líder. A ambulância acelerou pela cidade, que ainda tinha pessoas caminhando, mas todos sabiam o ritmo de abrir caminho. Era como se a cultura tivesse sido treinada por compreensão, não por medo de multas, viu, doutor
Marius olhar pela janela e dizer baixinho, como se estivesse se rendendo à verdade. Só a velocidade não é suficiente. Tem que ter coração. E naquele momento eu soube que a lição daquela noite estava se tornando clara. Um bom sistema não é apenas rápido, ele permite que a compaixão aconteça sem esforço. O carro virou para a entrada de emergência do hospital. Luzes brancas estavam acesas, a porta aberta esperando, como se soubessem de antemão que estávamos chegando. E eu sabia que o próximo passo seria o momento em que os 12 metroédicos noruegueses ficariam em silêncio novamente, mas desta vez em silêncio por admiração, não por dúvida. O carro virou para a entrada de emergência do hospital. Luzes brancas estavam acesas, a porta aberta esperando, como se soubessem de antemão que estávamos chegando. E eu sabia que o próximo passo seria o momento em que os 12 metroédicos noruegueses ficariam em silêncio novamente, mas desta vez em silêncio por admiração, não por dúvida. A porta da ambulância se abriu, acompanhada pela brisa fria da sala de emergência, que não tinha aquele cheiro forte de medicamentos que muitos esperavam. Era um cheiro de limpeza, como um hotel bem organizado, mas que não fazia as pessoas se sentirem escaneadas como objetos. Eu saí primeiro e vi a equipe de revezamento esperando em fila. Não estavam lá para se exibir, mas para assumir o paciente com precisão, como um revezamento em uma corrida. O doutor Olaf foi levado para fora com cuidado, mas sem demora, passando por um corredor largo o suficiente para as pessoas não se esbarrarem. Os caminhos eram claramente divididos por cores e placas fáceis de ler. As pessoas na sala de espera não estavam caóticas. O barulho não era alto, como costuma ser nos prontos-socorros de muitos países. Em vez disso, havia um silêncio que me permitia ouvir a respiração do paciente com mais clareza. E talvez isso seja o mais importante. Quando as pessoas estão com medo, elas não precisam de mais ruído, elas precisam de estabilidade. Uma enfermeira se aproximou, parou na minha frente e falou em inglês imediatamente. Você é o intérprete, certo? Obrigada. Nós vamos organizar um canal para que os parentes e a equipe médica possam conversar mais facilmente. Ela não perguntou meu nome, nem pediu documentos primeiro. Ela pediu colaboração, porque em um minuto de emergência, o que deve vir primeiro é o tempo e a clareza. O sistema de triagem começou a funcionar como um mecanismo invisível que todos sentiam ser justo. A enfermeira mediu a pressão arterial, checou o pulso, observou a cor da pele, perguntou brevemente sobre os sintomas e colocou uma pulseira indicando o nível de urgência no pulso dele. O doutor Henning observou esse procedimento como quem assiste a uma bela cirurgia, porque não era pressa aleatória, mas pressa com lógica. Em um canto havia um balcão dedicado a estrangeiros. Um funcionário me entregou um pequeno formulário com um sorriso. Não precisa preencher muito. Temos um sistema para puxar os dados básicos. É só complementar o que for necessário. Eu quase ri, porque isso era algo que as pessoas na área médica sabiam bem. Muitos países não falhavam por falta de equipamento, mas falhavam porque o papel fazia as pessoas se cansarem antes de chegarem ao médico. O doutor Olaf foi levado para a sala de exames em um tempo que fez a delegação norueguesa trocar olhares de descrença. E então, o que realmente impressionou a dignidade deles aconteceu. O médico especialista desceu pessoalmente desde o início. Um médico de meia idade, vestindo um jaleco simples, sem exibir sua posição, mas com a voz e o olhar que mostravam claramente que ele havia passado por muitos casos graves. Ele se apresentou brevemente em inglês e se virou para conversar com o doutor Henning na linguagem médica que era direta e profissional, como se estivesse em uma mesa de conferência acadêmica, não em uma sala de emergência. Recebemos o sinal do ECG da ambulância. Há um ponto de atenção, mas faremos uma reavaliação e um ecocardiograma imediatamente. Essa frase silenciou o doutor. Henning, de verdade, não porque ele não entendeu, mas porque ele entendeu muito bem que um sistema que podia enviar dados com antecedência assim estava reduzindo a lacuna no percurso que muitos países ainda não conseguiam resolver. Os exames aconteceram tão rapidamente que tive que ter cuidado para não repetir o que já havia acontecido. Mas a diferença que vi claramente nesta sala foi a velocidade que não fazia a pessoa se sentir apressada.
A enfermeira explicou cada passo ao doutor. Olaf, antes de tocá-lo, ela não agarrava e depois explicava. Ela explicava primeiro e depois fazia. Isso era o respeito que o povo brasileiro chamava de dar dignidade. E no momento em que o paciente estava com medo, a dignidade era um medicamento que não precisava de prescrição. O sangue foi enviado para análise, como se tivesse uma via expressa própria. A tela na sala do médico mostrava os resultados um por um, sem precisar esperar por longos papéis impressos de outro andar. E em menos de 1 hora, o médico tinha informações suficientes para resumir o risco e as opções com serenidade. E eu vi algo que impressionou a delegação norueguesa novamente. O sistema de IA ajudou a ler sinais e imagens de exames. Ele não estava lá como um deus que ordenava ao médico que acreditasse, mas como um assistente que oferecia possibilidades com um nível de confiança. E o médico usou a experiência para preencher a lacuna final. A Dora Solveig sussurrou para mim: essa é a tecnologia controlada por humanos, não humanos seguindo a tecnologia. As palavras dela me fizeram lembrar da lição que estávamos tentando contar desde o início. Um bom sistema não significa ser frio. Um bom sistema permite que a humanidade trabalhe em sua capacidade máxima. Finalmente, o médico concluiu que o Dr. Olaf teve uma arritmia temporária devido ao estresse e cansaço da viagem, não um ataque cardíaco, mas ele ainda precisava de monitoramento, descanso e medicação apropriada. O médico falou diretamente com o paciente, sem confortá-lo vagamente. Hoje você está seguro, mas não seremos descuidados. Essa frase fez o Dr. Olaf fechar os olhos, como alguém que finalmente se encostou em uma parede forte. Saímos da sala de exames para a farmácia do hospital e lá estava mais uma camada da lição sobre responsabilidade. O farmacêutico não apenas pegou os medicamentos da receita, ele pediu a lista de medicamentos anteriores da Noruega, verificou as interações medicamentosas um por um e imprimiu as instruções de uso em inglês fácil de ler, com avisos para idosos. E o que fez o doutor Henning assentir vigorosamente foi o fornecimento de medicamentos de reserva para o período da viagem, para que o paciente não corresse riscos devido à incerteza da agenda de voo. Antes de voltarmos para o lobby, vi a delegação norueguesa se entreolhar, como pessoas que estavam aceitando a verdade sem que ninguém vencesse ou perdesse. E o que finalizou a história e silenciou todo o grupo novamente foi o momento de pagar a conta. O valor não era baixo como em um sistema totalmente público, mas era baixo o suficiente para fazer as pessoas que pensavam que a medicina de alta qualidade deveria ser sempre cara reconsiderarem. E o mais importante, não havia olhares estranhos por serem estrangeiros. Não havia a palavra taxa extra escondida por trás de um sorriso. A fatura era sistemática, clara e explicável. A doutora Solveig soltou um longo suspiro e disse baixinho, como um resumo de toda a noite: a compaixão não é um assunto pessoal. Se o sistema é bem projetado, a compaixão se torna o padrão. Olhei para a porta da emergência, que continuava a receber novos pacientes sem parar, e entendi claramente que o próximo capítulo desta história não estava apenas no hospital, mas em toda a sociedade. Nas farmácias, 24 horas, nos dispositivos de saúde ao alcance da mão, no treinamento de jovens médicos que ainda não se conformavam, e eu sabia que no dia seguinte eles iriam querer ver que tipo de médicos este país criava para que a velocidade pudesse ter realmente um coração. Após sair da sala de emergência, voltamos para a cidade como pessoas que acabaram de passar por uma tempestade interior e receberam um novo fôlego. O doutor Olaf estava sentado em silêncio no carro, sem falar muito, mas seu rosto estava corado novamente, e isso fez com que todos na delegação sentissem como se tivessem desatado um nó em seus peitos. O medo que pairava desde a noite do desvio do avião agora se transformou em curiosidade. Curiosidade sobre como este país conseguia espalhar os cuidados pela vida cotidiana, não apenas na sala de emergência. Não os levei a pontos turísticos luxuosos primeiro. Levei-os para ver as coisas que falavam pouco, mas diziam muito.
uma pequena loja de suprimentos médicos perto da estação de metrô, onde os brasileiros entravam como se estivessem comprando um lanche. Os produtos não estavam dispostos como uma exibição de vitória tecnológica, mas estavam acessíveis. Medidores de pressão arterial, kits de teste de glicose, inaladores, máscaras de boa qualidade. E o que era estranho era que havia funcionários que podiam realmente explicar, sem forçar a venda. Eles perguntavam primeiro, para quem é? Qual a idade? Tem alguma doença crônica? Como alguém que sabe que o equipamento não tem valor se não se encaixar na vida do usuário. O doutor Henning ficou olhando para um aparelho de ECG portátil por um bom tempo e me disse baixinho: em nosso país, um aparelho desses fica atrás da porta do hospital. Aqui está na prateleira, como se fosse normal. Eu não me apressei em responder, porque a resposta já estava em seu rosto. Ele estava começando a ver que uma sociedade que permite que as pessoas se cuidem é uma sociedade que reduz o fardo na sala de emergência antes que o incidente aconteça. Em seguida, paramos em uma farmácia 24 horas com as luzes acesas, como se não permitisse que a noite engolisse as pessoas. O farmacêutico estava de plantão, não era apenas um vendedor. A doutora Pontuora Solveig perguntou sobre um medicamento comum que na Noruega exigia receita. O farmacêutico brasileiro respondeu com cautela, explicando tanto os benefícios quanto as contraindicações e enfatizou: se você tem problemas cardíacos, tome cuidado e se tiver dúvidas, pode ligar para o 192. A frase "pode ligar" fazia com que os estrangeiros sentissem que o sistema não fechava a porta depois que você saía do hospital. Naquele dia, almoçamos em um restaurante simples, não luxuoso, mas limpo e atencioso, do tipo que os profissionais de saúde gostam de frequentar, porque não adicionava mais cansaço ao corpo. O menu tinha informações nutricionais fáceis de entender. Os funcionários perguntavam educadamente: alguém precisa controlar o sal? E ofereciam-se para ajustar o prato, sem fazer cara de que era um problema. Vi o Dr. Olaf sorrir levemente, a primeira vez desde o incidente. Ele disse: isso também é medicina, mas ninguém chama de medicina. Eu assenti porque era verdade. Alguns países fazem da saúde uma questão de sala de exames. Mas aqui, a saúde estava escondida no prato de comida, na maneira como as pessoas falavam umas com as outras, em não fazer a pessoa se sentir envergonhada por pedir ajuda. À tarde, levei a delegação a um hospital universitário para ver a estrutura que construía a qualidade a longo prazo, não apenas a solução de emergências. A entrada não fazia as pessoas se sentirem intimidadas. A luz e o som eram projetados para serem calmos. As placas de direção eram claras. A área de espera tinha assentos pensados para quem tinha dor nas costas, água potável para servir-se, pontos de recarga de celular e um canto para as famílias conversarem sem perturbar os outros. Essas pequenas coisas fizeram a doutora Solveig, a ex-ministra, ficar parada e dizer devagar: o respeito pelo paciente começa antes mesmo de ele encontrar o médico. Essa frase não era apenas bonita, era ver o sistema como alguém que já havia criado políticas. Fomos autorizados a ver a zona de cirurgia através do vidro, e a cena à nossa frente fez os médicos noruegueses que passaram a vida em salas de cirurgia se calarem novamente. Robôs cirúrgicos moviam os braços com suavidade e precisão. A mão do cirurgião estava no console, como um maestro controlando o ritmo, não um guerreiro atacando. O sistema de iluminação sem sombra, o ar filtrado rigorosamente a ponto de se sentir segurança, mesmo olhando de fora. O que reforçou a diferença foi a enfermaria, que tinha um sistema de monitoramento centralizado. Dados de várias camas apareciam em uma tela central. E se os valores estivessem anormais, a IA enviava um alerta para a equipe responder antes que os sintomas se agravassem. O doutor Henning não estava animado por ser novidade, mas animado porque estava implementado na vida real, não em um laboratório. Ele disse baixinho, como se estivesse aceitando uma verdade que antes não queria aceitar. Nós falamos sobre inovação em todos os fóruns, mas aqui eles a colocaram no ponto onde realmente ajuda as pessoas. Ao anoitecer,
Saímos e vimos vários estudantes de medicina reunidos em um café perto do hospital, lendo livros grossos e conversando seriamente, mas sem serem rígidos. Eles debatiam com base na razão, não no ego. Essa cena fez as lágrimas da doutora Propes Solveig ficarem presas na borda dos olhos. Ela não chorava apenas por emoção, ela chorava porque via a raiz da qualidade. Não eram os equipamentos, mas a nova geração que não parava de aprender. Ao voltarmos para o hotel, a cidade estava brilhando, mas o interior da delegação norueguesa brilhava mais. Eu sabia que hoje eles não estavam apenas elogiando o Brasil. Eles estavam começando a entender uma lição mais profunda. Se o sistema torna o cuidado uma coisa normal, a bondade não precisa se esforçar. Ela flui naturalmente, como a respiração. E amanhã eu os levaria para ver a fonte de tudo isso. A sala de aula que criava médicos que não eram apenas habilidosos, mas também tinham coração. Na manhã seguinte, São Paulo parecia a mesma cidade, mas as pessoas que andavam nela não eram mais as mesmas, pelo menos para a nossa delegação norueguesa. Na mesa do café da manhã, ninguém perguntava mais: onde vamos turistar hoje? Mas sim, onde vamos olhar hoje para entender como eles construíram esse sistema? As perguntas mudaram de direção, como uma bússola que antes apontava para a conveniência e agora apontava para a raiz da competência. Levei todos ao hospital universitário e à faculdade de medicina, que era como a nascente de todo o fluxo. A porta da frente não fazia as pessoas se sentirem em uma área proibida para pessoas talentosas. Em vez disso, recebia com simplicidade e uma ordem que se importava com os estranhos. O funcionário se apresentou brevemente. Fomos encontrar o professor médico responsável pelo treinamento. Ele os cumprimentou com um gesto respeitoso, gesto de cortesia que demonstra reverência, mantendo a formalidade brasileira que demonstrava respeito pelos convidados. Não por formalidade, mas para dizer: você é valioso desde o primeiro passo. O professor falou diretamente à delegação norueguesa. Aqui, acreditamos que um médico não é alguém que vence o mundo, mas alguém que não deixa o paciente para trás. Essa frase silenciou a doutora Kisa. Solveig, por um momento, como se tivesse ouvido o princípio que ela sempre quis promover quando era ministra, mas que ficou presa em uma estrutura que fazia da compaixão um fardo. Começamos com a sala de treinamento de habilidades que os estudantes chamavam de a sala que permite que as mãos aprendam antes que o coração se assuste. Havia vários manequins, desde a inserção de tubos de respiração, controle de hemorragia, até a ressuscitação que simulava pulsos e pressão arterial reais. Tudo foi projetado para permitir que os alunos cometessem erros em um local seguro, para não cometerem erros na vida real. Henning caminhou devagar pelas mesas de treinamento, como alguém que sabe que essas coisas não são para exibição, mas para treinar a calma. Eu o vi parado observando um grupo de alunos do terceiro ano praticando RCP. Eles contavam o ritmo perfeitamente, mas o que me chamou a atenção foi que toda vez que trocavam a pessoa que estava massageando o peito, eles diziam: com licença, senhor, ao manequim, como se fosse um paciente real. Essa é a cultura que ensina as mãos e o coração a andarem juntos, sem se separarem. Em seguida, entramos na sala de RV e simulação de emergências, que fez a delegação norueguesa sorrir como pessoas que acabaram de ver o futuro ser colocado em prática. Os alunos usavam óculos de RV para praticar a leitura de imagens de tomografia e a tomada de decisões em tempo limitado. Mas havia um professor ao lado que não lhes dava a resposta. Ele fazia perguntas que obrigavam os alunos a explicar suas razões. Por que você escolheu isso? E se o paciente tiver uma doença concomitante? Isso não era memorização, era construir a espinha dorsal do pensamento. Em um momento, um aluno do terceiro ano apresentou um caso de pesquisa em inglês fluente, mas o que me arrepiou não foi a fluência, foi a maneira como ele falou sobre o paciente. Ele não disse: este caso é interessante, como um pesquisador faminto por dados. Ele disse: nós queremos que este paciente volte a viver sem medo. A palavra sem medo parece pequena, mas é o objetivo de uma boa medicina. A Dorora Sem Medo Tração
Solveig se virou para mim e disse que nunca pensou que ouviria um aluno falar assim em um fórum de treinamento, porque em muitos lugares ensinam as crianças a vencerem o exame primeiro. Mas aqui ensinavam as crianças a vencerem o pânico do paciente primeiro. Continuamos caminhando para o laboratório de pesquisa, que era silencioso e cheio de luz branca. Alunos e pesquisadores estavam trabalhando com dados e amostras, como artesãos que precisavam de paciência. O professor disse que a pesquisa não era para fazer o hospital parecer avançado, mas para reduzir o tempo de espera dos resultados, reduzir erros e fazer com que o sistema visse o paciente mais rapidamente. Vi a doutora Solveig anotar furiosamente, como se temesse esquecer, porque ela estava vendo o que havia falado em salas de reunião de política ser concretizado pelas mãos da nova geração. Antes do meio-dia, paramos na biblioteca médica, que ficava aberta até tarde. Os alunos estavam sentados lendo em silêncio, como outra cidade escondida dentro da cidade grande. Ninguém estava supervisionando, mas todos respeitavam o silêncio automaticamente. Notei que havia cantos para trabalho em grupo e cantos para quem precisava ficar sozinho, como se a biblioteca entendesse que os alunos não eram todos iguais e um bom sistema não deveria forçar todos a serem iguais. Antes de voltarmos, conversei brevemente com o mesmo professor médico. Ele disse uma frase que considerei o cerne de toda a viagem: a compaixão sozinha não basta. A compaixão precisa de estrutura para ir longe. Eu vi a delegação norueguesa sentir em conjunto, como pessoas que aceitavam com dignidade. Não se renderam, mas aceitaram que o mundo ainda tinha muitas maneiras de melhorar a medicina. Ao voltarmos para o hotel, ninguém mais falava de tecnologia em primeiro lugar. Eles falavam sobre os professores, os alunos, a disciplina e o respeito pelos pacientes. Era como se tivessem visto uma máquina mais importante do que os robôs, a máquina chamada criação de pessoas. E eu sabia que quando a tempestade no céu passasse, a tempestade em seus corações começaria a mudar de forma, de inveja para determinação. Determinação em levar essa lição para casa sem que ela desaparecesse no aplauso da conferência. Na manhã do quarto dia, a notícia do Centro de Previsão do Tempo chegou mais rápido do que a primeira xícara de café. A tempestade havia enfraquecido. A rota para Santiago estava mais segura. Podemos seguir em frente. Essa era a frase que deveria fazer todos se sentirem aliviados. Mas o que aconteceu na sala de café da manhã foi estranhamente silencioso. Ninguém estava feliz como pessoas que foram salvas no primeiro dia. Ninguém se levantou apressadamente para fazer as malas com ansiedade. Pelo contrário, vi o olhar de todos como pessoas que acabaram de encontrar algumas respostas, mas foram forçadas a sair da sala de exames antes de ler a última questão. O doutor Olaf foi o primeiro a falar. Ele pousou o garfo e olhou para a janela. Se tivéssemos mais um dia, eu gostaria de voltar ao hospital de ontem. Não para ver os equipamentos, mas para ver como as pessoas trabalham juntas. Essa frase silenciou a sala por um momento. E o silêncio não era de constrangimento, era de concordância que não precisava de som. Eu sabia que tínhamos que respeitar a agenda da conferência em Santiago, mas eu também sabia que o que aconteceu nesses 4 dias havia mudado a essência de sua vinda à conferência. De virem para trocar conhecimentos acadêmicos, agora eles encontraram a realidade que dava sentido novamente ao trabalho acadêmico. O carro nos levou para fora do hotel, passando pelas ruas que os haviam surpreendido na primeira noite. Os semáforos ainda fluíam ritmicamente. As placas inteligentes ainda mostravam as condições do trânsito em tempo real. Mas hoje, ninguém estava mais animado com as luzes da cidade. Eles estavam animados com as novas perguntas que cresciam em seus corações. No carro, Henning, o cirurgião cardíaco, que antes se orgulhava de que o sistema de seu país era o melhor, me disse devagar, como se temesse quebrar o silêncio: eu não quero voltar e agir como se nada tivesse acontecido. Ele não estava falando como um turista. Ele estava falando como alguém que sabia que voltar e ficar em silêncio seria trair o que ele tinha visto. Adra. Solveig pegou o seu caderno e abriu uma página cheia de anotações.
Eu costumava pensar que tínhamos que aumentar o orçamento, mas agora eu acho que temos que aumentar a velocidade e a clareza no sistema de atendimento a pacientes estrangeiros também. Ela se virou para mim. Os pacientes não deveriam ter que gastar energia com papelada. Essa frase, vinda da boca de quem já escreveu políticas, fez-me sentir que a lição não terminava na impressão, mas estava prestes a se transformar em ação real. E o Dr. Olaf, ele não falava mais sobre sua própria dor no peito. Ele falava sobre a pessoa que cedeu o assento no metrô, falava sobre o silêncio no vagão, falava sobre o funcionário que não precisava ser mandado ser gentil, mas era gentil porque a sociedade fazia do respeito a língua comum. Eu acabei de entender que a segurança não começa com a polícia. Ela começa com as pessoas que não pensam em ferir umas às outras. Ele falou calmamente, mas eu sabia que essa frase era mais pesada do que muitos artigos de pesquisa. O aeroporto apareceu à nossa frente novamente, como um círculo que completa a história. A atmosfera no saguão de embarque ainda era a mesma da noite em que nos conhecemos pela primeira vez. Limpo, organizado, placas claras, inglês funcionando de verdade, não apenas para parecer bom. O som dos anúncios não era agressivo. As pessoas andavam sem se esbarrar, mesmo com pressa. Eu vi a delegação norueguesa olhar em volta como quem queria memorizar cada detalhe, porque eles sabiam que essa imagem se tornaria um padrão em suas mentes que, ao voltarem, não os permitiria mais tolerar a lentidão e o caos de antes. Antes de entrar na verificação de segurança, o Dr. Henning segurou meu braço suavemente. Quando eu voltar, vou convocar uma reunião com a equipe na clínica. Não para contar histórias bonitinhas, mas para perguntar: o que podemos fazer em 6 meses? Ele estava definindo um prazo para si mesmo, para que o sentimento não se desvanecesse com a distância. A doutora Solveig olhou para um casal idoso que estava sendo gentilmente guiado por um funcionário. Ela falou como se estivesse falando consigo mesma. Isto é bem-estar social com dignidade. A dignidade da pessoa, não a dignidade do sistema. E ela fechou o caderno com um som suave, como se estivesse selando uma promessa que havia feito a si mesma. Levei todos até o portão de embarque. Ficamos em silêncio por um momento. Naquele breve tempo em que não há cerimônia, mas há verdade em nossos corações. Eu fui intérprete por 15 anos. Traduzi as palavras eficiência, qualidade, inovação até me cansar, mas estes 4 dias me fizeram saber que a palavra mais difícil não era uma palavra acadêmica. Era a palavra não nos abandonar, porque essa palavra precisa de cultura e estrutura para apoiar. Antes de nos separarmos, Olaf sorriu para mim pela última vez. Obrigado por nos trazer para ver o coração, não apenas o equipamento. Eu não sabia como responder à altura daquela frase. Apenas fiz um gesto respeitoso, cumprimento de cortesia e disse brevemente: espero que levem o que viram para ajudar as pessoas em casa. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi a cidade diminuindo lentamente, mas algo estava crescendo. Uma semente que foi plantada no coração de 12 pessoas, uma semente que, se recebesse água e tempo, se ramificaria em mudança real. E eu sabia que a história não tinha terminado, porque a jornada mais importante deles estava apenas começando, quando chegassem em casa e decidissem se deixariam tudo se calar ou se fariam da admiração uma missão. Quando o avião pousou na Noruega, o frio de sempre ainda estava lá, mas os olhos deles não eram mais os mesmos. O Dr. Henning não voltou para descansar. Ele voltou e acendeu a luz de uma pequena sala de reuniões na clínica. Chamou a equipe para se sentar e fez a única pergunta que silenciou a todos. Se nossos pacientes têm que esperar porque o sistema é lento, isso não é outro tipo de doença. Essa pergunta se espalhou como um fogo brando. Não era barulhento, mas não se apagaria facilmente. A doutora Solveig levou o mesmo caderno para o palco da Associação Médica. Ela não contou para chocar as pessoas. Ela contou para encorajar as pessoas a mudarem. Ela apontou que a verdadeira compaixão precisava de estrutura, desde o acolhimento de pacientes estrangeiros, o exame rápido, até a comunicação que não fazia as pessoas se perderem em papelada. Em pouco tempo, a mídia começou a perguntar. As universidades começaram a se interessar.
Os programas de treinamento começaram a ser reescritos, não para copiar, mas para aprender o princípio que fazia o sistema ajudar as pessoas de verdade. E toda vez que alguém me perguntava o que o Brasil tinha de especial, eu apenas respondia: aqui eles não tentam ser grandiosos. Aqui eles apenas não permitem que o cuidado seja um acidente. Meses depois, vi os nomes deles na lista de uma nova delegação de estudo. Desta vez, eles vieram com suas famílias e um sorriso de quem estava voltando para casa. Não porque o Brasil fosse perfeito, mas porque o Brasil os ensinou a se lembrarem de que a medicina começa com respeito pelas pessoas, em cada pequeno segundo.